Então, tá tudo certo? Tá me ouvindo bem? Porque eu maximizei aqui o Ok. slide e às vezes na última vez que eu fiz isso ele automaticamente desligou o som. Tá todo mundo me ouvindo bem? Alô? Sim, professor. Ah, é? Ok. Quando eu perguntar, Tá gravando, tá? ok, me avisa, porque na última vez que eu comecei, eu perdi aqui um pouquinho de áudio, até de câmera, quando eu maximizei. Bom, boa noite a todos os alunos, professor Arthur e os tutores, Adriana, Massueli. Vamos dar aqui início a esse nossa videoconferência que representa um momento presencial. Eu sou o Jair Scalado, professor Jair Scalado, da disciplina de Álgebra Linear 1. Então, eu agradeço a presença de todos os alunos. E qual é o objetivo da aula? O objetivo da aula é, uma vez que nós temos um cronograma durante a semana para que vocês estudem e abstraem essa teoria de matrizes determinantes e sistemas lineares, então, com essas 3 semanas que se passaram, o objetivo era pegar essas ideias, estudar bem as propriedades algébricas das matrizes e determinantes e os sistemas lineares, e eu pensei a priori de colocar uma aula nova, conteúdo novo na aula presencial, ou seja, no momento presencial, que é neste caso é por videoconferência, mas nesse momento eu achei mais por bem relacionar as aplicações e ver como essa teoria ela se relaciona entre si com os conteúdos dados. Né? Então, relacionar a matriz, está relacionado com determinante, que está relacionado com sistemas lineares, e assim essas propriedades a gente tem curiosidade para entender isso. E até mesmo se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, querer se aprofundar, nós temos até material que podemos indicar para se aprofundar em outras aplicações mais profundas. Então, eu coloquei o título desta aula aqui, desse slide, como ensaio sobre a teoria de matrizes. Eu achei por bem colocar porque foi um britânico que publicou um livro com esse título, mostrando as primeiras propriedades de matrizes. Propriedade bem básica mesmo, embora que matrizes e determinantes são usados há muito tempo na comunidade científica, em que acho que lá no Egito mesmo eles já usavam, mas no século XIX um britânico publicou, 18 a 19, publicou um livro mostrando as primeiras propriedades básicas de matriz e dando o nome de matriz mesmo. Então vamos lá. Eu quero discorrer aqui, falar um pouquinho de relação de matrizes com esses sistemas dinâmicos discretos, que são fenômenos que acontecem no dia a dia no nosso universo, na nossa natureza, enfim. Eu achei por bem colocar também uma relação e mostrar como essas propriedades de matrizes estão relacionadas à interpolação polinomial, em específico porque quando eu fiz meu doutorado, eu usei essa propriedade, embora que seja uma propriedade básica, mas está intrinsecamente relacionada em resolver problemas dentro da matemática, e quem trabalha com computação sabe muito bem que isso aí é aplicado também na área da computação. É uma coisa que eu não domino, mas que eu fiz meu doutorado mais na área teórica, né? E, enfim, o terceiro tópico diz aí matriz inversa, que está relacionada diretamente com sistemas lineares e determinantes, que elas conversam entre si. Então, o objetivo da nossa palestra, do nosso correr em relação a esses tópicos, é mostrar como que, entendendo bem essa álgebra matricial, entendendo bem as propriedades, porque esse primeiro contato de álgebra linear 1 é para você entender essa construção dessas propriedades, entender as definições das propriedades e como usar, mostrar como elas estão relacionadas e como que a gente pode aplicar em certos problemas do dia a dia. Mas como uma motivação de entender bem as propriedades, o conhecimento para podermos usar no dia a dia. Vamos lá. De sorte que, em relação a esses sistemas dinâmicos discretos, tem um probleminha básico aqui que está relacionado com os fóruns que eu coloquei.
O problema diz o seguinte: o problema mais básico envolvendo crescimento populacional vem de composição simples. Então, a população pode ser tanto de coelhos quanto de dólares em uma conta bancária. Então, nós temos aqui uma situação em que nós queremos descrever como é que se comporta. Nós chamamos de XK a população e K o tempo. E aqui nós queremos ver ao longo do tempo, do dia K para o dia K mais 1, nós queremos ver qual é a relação que essa população vem crescendo e desenvolvendo. Né? Quem estuda biologia ou a estatística sabe muito bem que essas coisas de crescimento populacional está relacionada com, até mesmo com a questão do coronavírus, aí tem a modelagem de problema que mostra que esse crescimento de população bactéria, essas coisas, cresce de forma exponencial. Até um bom motivo para vocês verem trabalho de, acho que é um matemático Adam, norte-americano. Ele escreve as equações diferenciais, até um pouco razoável para se entender, para descrever todo esse crescimento da população dos coronavírus. Né? É uma boa motivação para a gente já usar a matemática. A matemática está envolvida em tudo. Todo o nosso cotidiano, desde a batida do coração, desde a respiração, todos isso são modelos matemáticos que servem para modelar essas coisas. Então, aqui nós queremos ver como que as matrizes entram aqui para modelar esse tempo, crescimento populacional dessas bactérias, ou no setor financeiro que ele coloca, que é a conta bancária, em alguma taxa, aqui vai representar, esse alfazinho vai representar, então, uma taxa de, sei lá, de crescimento, ou da população, ou de juros de uma certa propriedade de cobrança de juros. Mas aqui eu coloquei mais para relacionar a população de gatos e gatos, em que a equação, para a gente saber a próxima população, que é o tempo K mais 1 menos o tempo K, nós temos essa variação que depende dessa taxa alfa. Né? E essa equação se escreve dessa forma e se torna uma equação simples que dá para se resolver. Então, se a gente começar com a população inicial e o tempo K simplesmente, nós vamos ter essa construção. Né? Então, nós temos aqui mais uma taxa e a população inicial vai descrever ao longo do tempo, quando o tempo variar, qual é o crescimento dessa população que nós estamos adotando. Né? Eu coloquei aqui nenhuma álgebra linear até aqui. Considerando agora um problema, admitidamente uma brincadeira, com duas espécies competindo, mas tais modelos mais realísticos exercem um papel importante na ecologia. Tá? Aí o que nós vamos supor aqui? Nós temos aqui, vamos denotar GK e RK como a população de gatos e de ratos, e o tempo nós vamos considerar mês. Então, suponhamos que tenha sido observado que aqui são os dados descritos pelo problema que nós estamos tratando, né? Se a população de gato cresce dependendo desses dados aqui e a população de ratos cresce dependendo desses dados, isso aqui vai modelar o problema do crescimento dessas populações aí, de gatos e ratos. Aqui ele diz que na presença dos gatos suprem a população de gato, então pode fazer a população de gatos crescer e aparentemente pode ser que tendo muitos ratos, a população de gato não vai sumir ou vão estar suprindo ambas as necessidades. Mas sim, o objetivo não é descrever em si o fenômeno, o comportamento e tal, mas de fato é relacionar o que isso tem a ver com as matrizes que nós estamos estudando, sistemas lineares e determinantes. Né? Tem a ver que, na verdade, é um probleminha da biologia que ele é descrito como, podemos descrever ele como as matrizes, né? Então aqui, se eu tenho como a recorrência descreve o sistema variando com o passar do tempo, isso é denominado um sistema dinâmico discreto, nós vamos escrever a população e conhecer matriz coluna dessas populações de gatos e ratos, né? Vamos denotar K o mês e a população
seguinte do tempo K mais 1, que é um mês mais 1, mês K enésimo, um mês mais 1, vai ser descrito com essa propriedade das matrizes, esses dados que foram dados originalmente habilitados. E aqui está a população, e nós temos essa caracterização. Eventualmente, quando nós temos no tempo 1, fica a matriz fixa, no tempo 2 fica a matriz fixa vezes o tempo 1, e assim, etc., nós vamos fazendo uma dependência aleatória de um tempo passado. O tempo seguinte vai depender de alguma taxa, que aqui seria a matriz. Em sistemas dinâmicos costumamos chamar essa matriz aqui de transição, que ela está descrevendo a taxa em que vai, com o passar do tempo, vai dizer o quanto essa população vai aumentar. Certo. Então, o que acontece? Uma coisa desse tipo, nos fóruns eu coloquei essa propriedade lá, e eu pedi para que vocês descrevessem um problema eu deixei bem geral, justamente com o objetivo de ver qual era a familiaridade de vocês com a teoria, e até mesmo quando vocês enxergavam isso, tanto dentro da matemática como em área aplicada. Então aqui a gente pode ver a matriz sendo aplicada numa questão bem básica da biologia. Eventualmente, todas as respostas que vocês tiveram lá foi bem válida, porque eu deixei bem geral justamente para ver com que grau vocês poderiam relacionar isso, né? Que eu acho que até a matemática fica bem interessante. Eventualmente, quando a gente resolve os problemas dentro a matemática é criada por ambos os lados. Tem problemas teóricos, em que você precisa de ferramentas para resolver dentro dos problemas teóricos, que é a parte que eu particularmente estudo mais, estruturas algébricas e analítica, bem problemas teóricos, e tem a parte também aplicada, computacional, que matemática também, os aplicados pegam a matemática teórica para criar os softwares e tal, para aplicar na tecnologia. Então, aqui tem os dados iniciais de uma suposta modelagem do problema em tempos e as populações de gatos e ratos. Aqui a gente vê que nessa dado, em tempo zero, o mês zero, tendo 10 gatos e 25 ratos, ele descreve a cada 5 meses, chegando nos meses 25, a população aqui não teve nenhum problema em relação a uma catástrofe de sumir alguma população. Mas dado esse dado agora, com um dado inicial de 60 gatos e 87 ratos, nesta segunda tabela nós podemos ver que esse tempo, aos 25 meses, a gente já consegue ver um probleminha aqui em relação à população de ratos. Então, embora que as populações iniciais não permitam as populações de gatos prosperarem, aparentemente ocorrerá uma catástrofe nesses dados iniciais. Então, essa foi mais o objetivo de relacionar essas matrizes com essa parte de sistemas dinâmicos discretos, né? Você pode relacionar isso com gráficos e várias outras coisas, né? Esse problema, enfim, pode ser feito até com equações diferenciais, quem preferir fazer, mas a relação mesmo desse problema, para a gente ficar ciente de que tem diversas aplicações dentro da matemática e fora da matemática mesmo, na área aplicada, em áreas afins. O objetivo era mais isso, ver como construir essas coisas, ter uma familiaridade com a teoria. Claro que eu preciso saber as propriedades básicas, por isso que isso aqui eu estou motivando em que há necessidade de você saber o que é a matriz, operar com matriz, para a gente poder usá-la no dia a dia, ou no problema que você está vivendo. Eventualmente, se você for fazer uma pós-graduação, você vai precisar saber bem dos conceitos para você resolver problemas lá na frente. De sorte que outro problema que está relacionado, que eu gostei muito, porque me ajudou muito na minha tese, pelo menos em uma pequena parte que eu estava trabalhando, foi saber esse processo aqui de interpolação polinomial. Então, nós temos aqui
por motivação, um problema bem simples, né? Dados dois pontos distintos, daqui x1, y1 e x2, y2, no plano cartesiano, queremos encontrar um polinômio linear que o gráfico passa por esses dois pontos. É um problema bem simples, que é a sua motivação. Volto a dizer que, se você tiver familiaridade com a parte computacional, você sabe muito bem que isso aqui tem coisa mais complexa e mais relevante para se trabalhar. Aí o gráfico anterior é uma reta aqui linear, que passa pelos... afim, que passa pelos pontos, né? É um polinômio, e que tem que satisfazer essa y1, as equações têm que fazer as condições nas ordenadas, né? E nas abscissas. Então, o problema diz o seguinte: nós podemos encontrar os coeficientes de incógnitos A e B resolvendo esse sisteminha aqui linear, esse sistema, né? Que vai dar, né, se for resolver, vai dar essa caracterização. Então, A vai depender dessa situação aqui, em que y1 menos y2 dividido por x2 menos x1 vai dar A, e B vai dar essa expressão, que é y1 vezes y2 menos y2 vezes x1 dividido por x1 menos x2, desde que x1 seja diferente de x2. Então, tem essa motivação de encontrar o gráfico dessa reta que passa nesses dois pontos, e os coeficientes são dados por isso. Se a gente for complicar um pouquinho mais, a gente podemos pedir... Passou demais. Aqui é só o exemplo de que, se eu tiver esses dois pontos aqui, que eu estou caracterizando x1 é igual a x2, y1 é igual a 1, x2 é igual a 5 e y2 é igual a 4, nós temos pela equação 2, nós encontramos os coeficientes A e B naquelas situações, né? Com aquela equação modelo que a gente viu pela motivação. Então, a reta seria essa aqui, x menos y1. Você poderia encontrar isso também com geometria analítica e diversas outras situações. Mas a motivação é que isso poderia ser uma situação de dois pontos. Nós podemos ter uma situação de n pontos. Nós temos aqui, consideramos agora o problema mais geral de encontrar um polinômio cujo gráfico passe pelos n pontos coordenados, x distintos. Então, nós temos n pontos distintos, com x distintos, diferentes, e o objetivo é encontrar esse polinômio aqui de grau n-1, ao qual passa por esses pontos aqui o gráfico. Né? Então, esse é o problema, o mesmo problema anterior com mais pontos. Então, a motivação é que esse polinômio pode ser encontrado. Ele está dizendo aqui, um polinômio dessa forma de n coeficientes estão à nossa disposição para satisfazer as n condições. E tem esse teorema que dá uma resposta positiva em relação a esse questionamento. Se eu posso encontrar esse polinômio em relação que os gráficos possam passar nesses pontos. O próximo teorema será mais... isso aqui nós não vamos provar na aula de hoje, porque só peguei ele como resultado para dar uma resposta limitativa para o problema, que tem aqui o polinômio. Ele diz o seguinte, teorema: dado quaisquer n pontos no plano x e y, que tem coordenadas x distintas, existe um único polinômio de grau n-1 ou inferior, cujo gráfico passa por n pontos. Então, ele afirma, e a motivação para encontrar esse polinômio interpolador, aqui 4, que passa por esses pontos 3, é uma relação dessa matriz, cada coordenada satisfaz a equação polinomial, y2 satisfaz a equação polinomial, yn satisfaz a equação polinomial nas variáveis, nas incógnitas a1 a n e nas variáveis x1 até xn. De sorte que a gente poderia relacionar essa situação polinomial com fazer o que vocês já conhecem e estudaram durante a semana, durante o curso, que é a eliminação de Gauss-Jordan, né? Que é o método de Gauss-Jordan, um chama de algoritmo, e outros livros chamam de Gauss-Jordan, mas se você resolver essa equação, essa matriz, fazer o escalonamento reduzido por linha, né, aplicando o método de Gauss-Jordan nela, você consegue encontrar os coeficientes dessa equação e consegue encontrar os gráficos do polinômio, né? Aqui está um exemplo. Então, nós estamos relacionando, deixa eu ver aqui, já deu um probleminha aqui. Nós estamos relacionando que essa situação de interpolação polinomial pode ser usado
o método de Gauss-Jordan aqui, usando as matrizes e o método de Gauss-Jordan para encontrar esse polinômio. Aqui está o exemplo de um polinômio, que encontra um polinômio cúbico cujo gráfico passa pelos pontos. Então, nós temos 4 pontos. Então, nós temos aqui, visto o anterior, como tem 4 pontos, o polinômio interpolador deve ter grau 3, que é o grau n-1. Então, é esse polinômio genérico que nós vamos supor. E tendo esse polinômio genérico, nós aí que vamos dar as coordenadas segundo os pontos conhecidos, que foi dado no problema. Então, aplicando aquela construção da eliminação de Gauss-Jordan, o objetivo não é aplicar o algoritmo. Deixa eu ver aqui, meu computador está um pouquinho velho e tem acontecido de eu participar de videoconferência e ele ter caído por causa do computador. Mas tem até 2 computadores aqui, um para ajudar o outro, mas ambos estão em fase de aposentadoria. Muito bem. E aí, nessa situação, nós temos aqui as variáveis conhecidas, né, que é o ponto dado lá na questão, e fica a matriz aumentada. Então, fazendo o processo de escalonamento, etc., aplicando o método de Gauss-Jordan, né, na matriz aumentada desse sistema. Nesse exemplo aqui, o objetivo era o quê? Encontrar o polinômio cúbico ao qual passa por aqueles pontos dados, né, que é as coordenadas dos pontos são esses aqui. E aqui usando as potências dessa matriz. Então, os coeficientes seriam isso aqui. A0, que é representada por esse pivô 1 aqui, na primeira linha, é 4. A1, que deveria estar aqui, é 3. E A2, que deveria estar aqui, é menos 5. E A3 é 1. Então, o polinômio interpolador seria isso. Então, a motivação seria que essas aplicações, você entendendo o método de Gauss-Jordan, você consegue fazer essa interpolação polinomial, relacionar as matrizes Gauss-Jordan e encontrar esse processo de interpolação polinomial. Eu achei por bem colocar porque como eu já mencionei antes, eu estive precisando de algo teórico para aplicar na minha tese, justamente para encontrar um polinômio. No meu caso era um pouquinho mais geral, que era uma família de polinômios e uma família de pontos, mas a parte teórica e a parte mesmo consolidada que a gente tinha que entender mesmo era essa, que a ideia básica era essa. Eventualmente a gente usávamos outros teoremas relacionados justamente para complementar, mas essa questão da álgebra linear é uma boa motivação para você se debruçar e entender bem dessas propriedades, construir e entender essa álgebra, porque ela é útil tanto para você acompanhar os outros cursos relacionados na graduação, como Física, Química, como que se você for para uma pós-graduação, você vai precisar dela em todo o tempo. Então, você nunca pode deixar de estudar álgebra linear. A álgebra linear tem que estar na veia, no sangue. Sempre você vai precisar. Então, tem que entender bem essas propriedades básicas para você avançar na sua formação. Isso aqui só está o gráfico do polinômio de grau 3 que a gente encontrou. Entendeu? Eventualmente, se você trabalha com computação, você sabe que tem uma matriz especial que faz isso também na área computacional, que é a matriz de Van der Waals, né? Que trabalha também com resolução de sistemas lineares, com interpolação, mas no meu caso eu trabalhei mais problemas puramente algébricos e analíticos, não tinha ferramentas computacionais para usar. Dando continuidade nessa filosofia de relacionar essas propriedades, entender que essas ferramentas, esses objetos de matrizes estão relacionados ao nosso dia a dia, está relacionado para a gente usar nessas propriedades em qualquer situação, tanto dentro da matemática como fora, nós podemos ver que tem um problema que eu peguei do livro mesmo da Otávio, né? O livro adotado que eu escolhi de proposital porque ele tem a teoria bem consolidada e aí, sem falar que ele dá um pouquinho de aplicação e fala bem sobre os métodos. Então, o problema disso é o seguinte: seja a matriz, calcule a inversa. Então, qual é a relação aqui? É porque eu não vou destrinchar os cálculos aqui, nem coloquei os passos, justamente porque eu vou disponibilizar isso para vocês podem estar verificando depois. Mas essa matriz aqui está relacionada que a gente está aplicando aqui o método
que um chama de algoritmo da inversa, ou método da inversa, que está, se eu não me engano, no capítulo, na seção 1.5 do livro do Anton. Então, aqui, para encontrar a inversa, você sabe que pode aplicar o algoritmo da inversa. Então, fazendo os passos, que é, no caso aqui, o primeiro passo aqui seria a linha 1 mais a linha 2. Daria aqui, somando a linha 1 mais a linha 2, daria 0 aqui ficaria 2, aqui 3, e na segunda matriz aqui 1, e aqui 0. Então, olhando esses passos e verificando bem, você vai ver que a gente está aqui usando o método da inversa. E o método da inversa é justamente para relacionar e encontrar, relacionar com essas matrizes, que tem uma outra classe de aplicação importante em sistemas lineares. Então, aqui você encontra, pelo método da inversa, essa matriz aqui. Então, essa é a inversa, usando o algoritmo da inversa. Você pode consultar lá no livro e ver os passos direitinho, como é que se procura. Desculpa, que minimizou. Deixa eu voltar aqui. O computador que não sei o que ele está acontecendo, que ele está lento. De sorte que, dando prosseguimento aqui, essa inversa que nós encontramos está relacionada para encontrar também matrizes, sistemas lineares, resoluções de sistemas lineares. Então, nós temos aqui um sistema linear, dado também pelo livro do Anton. Peguei lá, resolvo o sistema linear. Então, nós temos aqui a cara do sistema linear, essas propriedades, e a matriz coeficiente desse sistema é a matriz aumentada A do último problema, ou seja, aquele problema anterior que eu escolhi propositalmente, que se enquadra nesse sistema linear. Então, nós temos aqui a matriz inversa, essa é a matriz quadrada de ordem 3, e a inversa dela a gente sabe que calculamos lá no exemplo anterior. E aqui está a matriz inversa, então os sistemas lineares, esse sistema linear se resolve dessa forma. Na verdade, isso aqui é um teorema, que é, se eu não me engano, é um teorema 1.6.2 da seção do livro 1.6 do Anton. Então, você aplica a matriz inversa nos termos independentes e você tem a solução se a matriz aumentada é invertível. Então, você calcula dessa forma, né? Isso para a matriz quadrada. Eventualmente, se a matriz não for quadrada, for de n linha em n coluna, aí você já usa outras propriedades como a eliminação de Gauss-Jordan, que também está escrito lá no livro, tá explicado direitinho. Aí você já vê, e por curiosidade já se aprofunda nisso, porque quando não é aí a matriz não é inversa, né, não é quadrada, o método de Gauss-Jordan já é eficiente para solucionar sistemas lineares. Deixa eu ver aqui. Certo, deixa eu ver aqui. Certo. Ok. De sorte que nós vemos ali as matrizes inversas relacionadas com os sistemas lineares. Dá para resolver também, dá para aplicar nesse caso. E outra coisa que está relacionada para resolver sistemas lineares é o método de Kramer, que vocês aprenderam no ensino médio. E aqui você pode dar uma aplicação maior para isso, usar com mais problemas. Então, usa a regra de Kramer para resolver o sistema. Então, resolvendo esse sistema aqui, a gente sabe que se a matriz estiver de determinante diferente de zero, a matriz do sistema, você sabe que pode aplicar a regra de Kramer. Então, aqui está a matriz genérica, que é o determinante da menos 4, que é diferente de zero. Então, nós podemos aplicar a regra de Kramer. Então, aqui é a matriz A1, em que você substitui a primeira coluna pelos termos, e essa primeira coluna aqui pelos termos independentes, né, os coeficientes do sistema, que é 5, 6, 9, determinante da menos 4. A matriz, deixa eu ver se aparece aqui, A2, aqui é o determinante da matriz A2, você substitui a segunda coluna pelos termos lá, independente, da menos 4 também, e a matriz A3, você substitui na terceira coluna os termos dependentes. Então, você tem, aplicando a regra de Kramer, você já põe que estamos relacionando, essas coisas estão relacionadas. A regra de Kramer já satisfaz para resolver sistema linear também e dar essas soluções. X1 é 1, X2 é 1, X3 é 2. Ok? De sorte que a motivação mesmo de construir essas coisas é só fazer uma diagonal usando as propriedades das matrizes e essas propriedades que devemos conhecer e entender
para usarmos nos problemas dentro da matemática e possivelmente fora dele, né? Muito bem. Outro problema que nós podemos usar aqui o determinante e relacionar também com a inversa é o problema aqui que ele diz o seguinte: considere a matriz, calcule a sua inversa. Então, calcular a inversa, nós podemos também relacionar o determinante e tanto a matriz de cofatores para encontrar a inversa. Então, nós temos aqui o determinante dessa matriz que eu estou calculando usando a teoria de cofatores. Então, usando aqui a teoria de cofatores, nós encontramos aqui o determinante da quinta, né? Que aqui pegou o elemento 1, eliminou a primeira coluna, assim, a primeira linha, ficou a matriz restante, tirou o determinante, vai dar 15. Todo o processo dos cofatores que vocês já devem ter lido e sabe como é que se aplica. E aqui ele diz o seguinte: suspeitamos que as frações não venham a ser um divertimento se optarmos pela eliminação gaussiana, certo? Extremamente calculamos a matriz dos cofatores. Então aqui o problema já mostra, o objetivo do problema já é mostrar que a matriz dos cofatores, calculando aqui, a matriz dos cofatores é essa aqui, né? E você pode encontrar que tem um errozinho, que aqui não é A menos 1, é A elevado, aqui é A inverso, né? A elevado a menos 1, com erro de digitação, que você pode relacionar aqui já o determinante para encontrar a matriz de inversa. Você pega o determinante da matriz e pega a transposta da matriz de cofatores, que vai dar isso. Então, nós temos aí uma relação já conversando as matrizes de cofatores e o determinante para a gente caracterizar aqui um tipo de matriz inversa, a qual a matriz inversa, como você sabe, está relacionada para resolver problemas de sistemas lineares e diversas outras aplicações, né? Se você preferir. No entanto, para concluir, e uma motivação para os próximos passos que vocês vão estudar em Álgebra Linear 2, esse exemplo aqui que eu coloco, o principal ponto das propriedades do determinante é que, dado uma matriz quadrada, nós queremos determinar T para os quais a matriz é singular, ou seja, que o determinante é zero. Então, nós queremos determinar quando o determinante é zero, nós damos, por exemplo, dada essa matriz aqui aleatória, e nós calculamos A menos T vezes a matriz identidade, de ordem 3, nós vamos ter essa matriz, e podemos calcular o determinante dessa matriz aqui, através dos cofatores, né? E calculando o determinante dessa matriz, aqui é só um exemplo para motivar que eu poderia ainda continuar descrevendo. Nós começamos a aula falando sobre aquele fenômeno lá de crescimento de população de gatos e ratos, né? E nós poderíamos motivar e continuar descrevendo aquele fenômeno de maneira mais profunda e eu pensei até em continuar, mas não fazia parte da emenda da teoria que vocês estão vendo agora, porque calculando o determinante dessa matriz aqui por cofatores, nós conseguimos encontrar esse polinômio aqui característico, né? Esse polinômio aqui vocês vão ver em Álgebra Linear 2, que está relacionado ao polinômio característico da matriz, e vocês vão estudar autovalores e autovetores. E encontrando a raiz desse polinômio, vocês vão ver que dá para também modelar diversos outros problemas dentro da matemática e áreas afins. Inclusive, calculando a raiz desse polinômio, a gente poderia voltar lá para aquela população de gatos e ratos, ver quais são os valores da raiz desse polinômio e fazer uma certa análise sobre o crescimento daquelas populações de gatos e ratos através da raiz desse polinômio. Isso aqui seria uma coisa mais para Álgebra Linear 2, e a motivação é mesmo só para mostrar que aparece aqui esse polinômio, que já é uma ferramenta também que já pode ser analisada e estudada. Vocês podem ter curiosidade e começar a estudar essas coisas, para quando chegar lá na frente vocês já saber que isso se aplica em outros tipos de fenômenos
dentro da matemática e fora dela. Então, eu fico por aqui. Essa só foi uma discussão, um levantamento de que relacionar essas propriedades de matrizes, sistemas lineares, determinantes, essas coisas estão relacionadas na matemática. O problema geralmente é assim, você tem um problema, você tem um problema e os teóricos vão procurando ferramentas em que possa ser problema e resolver de forma teórica. E o objetivo também é ver as coisas que estão valentes para você diminuir o seu ponto, fazer cálculo e procurar resolver o mais simples possível. Né? Agora, eu termino aqui e daqui para frente pode fazer uma discussão, vocês podem mandar dúvidas e nós podemos estar discutindo e deliberando sobre qualquer situação. Dentro de tudo, nós podemos conversar qualquer problema. Então, vocês ficam à vontade para questionar. Alguém pode estar aberto a discussão agora. Vocês deveriam ter falado isso para a gente ver qual era o problema, porque a priori estava bom e depois ficou ruim. Diferenciado por regiões. Cientistas da Unicamp calculam quantas vidas de isolamento social está salvando no Brasil. Ó, a Dandara Corrêa tem no Jornal Nacional aí. Liga o áudio, estou ouvindo aqui. O método de Gauss-Jordan é um algoritmo que é feito lá para a gente escalonar lá, né? Mas os processos mesmo é que são vários processos que já está escorrido aí no mapa. De cabeça você não lembra todo. Você ter o pivô, começar com um pivô diferente de zero, sempre o pivô. Você vai fazendo propriedades elementares para você reduzir em que deixa eu botar aqui no gráfico. Em que você vai ter isso aqui, ó. Você tem que ver o algoritmo lá. Professor, o áudio está cortando. Que você vai fazendo... A expressão não está sendo escutada pelos alunos. Isso, a Suelma que está falando. A Suelma, né? Agora, o áudio tá... Agora, tá ouvindo bem porque eu não mexi no áudio, ele estava bom. Não sei o que foi. Ele está falhando, aí não dá para entender a explicação. E agora? Como é que se resolve isso, Arthur? Porque... Tá. Enfim, o método do Gauss é para matriz geral e deixar ela num formato em que você tem esses pivôs aqui, ó, uma escada. O processo é fazer operações elementares na matriz, de forma que cada coluna você tem aqui em cima dele, e começa pelo um pivô 1, diferente de 0. E o seguinte, você também tem como fosse uma escada aqui. O seguinte, você tem outro de 0 que seja 1 também, o pivô, e acima dele esteja 0, e você vai reduzindo até ter esse formato. Então, são processos que isso é o método lá
elementares para você reduzir a matriz e, eventualmente, deixar ela dessa escalonada, em que cada pivô é em cima e embaixo só tem zero. E aí, dessa forma, é eficiente para você encontrar a solução do que você está procurando. Agora, que é interessante é que o método de Gauss-Jordan está relacionado a escalonar essa matriz e o objetivo é, quando é uma matriz lá que se a matriz for inversa, o sistema você consegue resolver específico para isso. Quando a matriz não é quadrada, de Gauss-Jordan ele é eficiente para mostrar se o sistema é entendeu? Então, assim, você vê que com a matriz quadrada, propriedade e a matriz não ser quadrada, aí de ordem n, você procurando outros meios para tentar resolver o sistema, que neste caso, esse órgão, ele é bem eficiente e útil. Ok? O áudio está conseguindo me ouvir ou ainda está cortando? Engraçado, o áudio... Durante a aula, o áudio foi... Durante a exposição, o áudio estava bom ou começou a ficar ruim agora? Ficou ruim agora no final. Durante a exposição estava bom, dava para entender bem. Será que foi a internet aqui que deu uma caída? Ele está anunciando aqui que está percebendo problemas de conectividade. Eu acho que foi a internet, então, que deu uma oscilada. Bom, a Cris lá da Yane pergunta sobre a regra de Cram, né? Bom, a regra de Cram é outro método em que você clica na... e que você usa a ferramenta do determinante para determinar a solução do sistema, né? Então, para você, o que você tem que saber é e quais são os passos para que é válido para aplicar. No caso, é você a matriz do sistema, o determinante tem que ser diferente de zero para você aplicar no problema. E, eventualmente, a regra de Cram diz que se você tem um sistema, no caso desse tipo, e a matriz tem um determinante de zero, a matriz do sistema, você faz a matriz, substitui, tira o determinante, cada coeficiente que você quer, você encontra através da divisão do determinante da matriz substituta e divide por determinante da matriz. É mais um algoritmo também, você saber onde que se aplica, é só ver os passos que ele se aplica e é uma regra para se resolver sistemas lineares. Eventualmente, o que está por detrás do uso da regra de Cram é essa determinante, porque o determinante, se você for olhar bem para algumas matrizes, ele dá informação de umas matrizes que pode ser aplicada em alguns problemas. Por exemplo, se você gosta de estudar física quântica, né, você pode, inclusive vocês têm aí essas estruturas algébricas que também está relacionada com as matrizes. Você vê um grupo, por exemplo, só dizer por cima, porque é uma coisa mais específica, eu não domino bem. Mas se você for olhar os grupos de determinante 1, que está classificado
de matrizes unitárias, vocês podem estudar estruturas algébricas, a disciplina que vocês estão vendo, acho que é corrente, e ver que essa unitária satisfaz uma estrutura de objetos algébricos. E pelo fato do determinante dar uma matrizes unitárias, você consegue aplicar em física quântica, né? Alguns fenômenos quânticos. Então, as matrizes aí é uma coisa mais específica em que eu estudo mais por cima, mas quem estuda física mesmo e sabe, pegar essas matrizes unitárias, conforme o determinante dela, e diferenciar a aplicação dela pelo determinante. E esse grupo de maçonada alguns fenômenos da física quântica. Ok? E isso também é graças ao determinante. Dá também essa possibilidade para vocês e aplicar em certos tipos. Professor? Oi. Eu tive conversando aqui com os colegas aqui da turma, no privado aqui, e a conclusão foi a seguinte, é que muitos alunos estão, assim, não estão conseguindo ter essa visão da questão da modelagem, de que tanto o senhor fala, da modelagem de algumas situações, né? Tem essa questão dos ratos aí que eu realmente eu não acompanhei o início, também não sei. Assim, eu sugeria que o senhor tipo, desse um exemplo de uma coisa mais simples, bem simples, em que a gente pudesse modelar. Tipo, uma situação mais simples do nosso cotidiano que a gente poderia modelar em forma de matriz, né? Utilizando desse conhecimento que a gente está aprendendo. Isso é uma das indagações. A outra é a questão da gente não conseguir. Na verdade, a apresentação desse material do AVA, ele não está tão palpável assim. Eu consegui até, em algumas situações, visualizar, né? Mas, tipo, essa redução da matriz, né, para achar o determinante. A redução da matriz para uma forma escalonada, né, por, no caso, redução por linhas ou por colunas. Aí, na página aqui, na página 103, tem aqui um exemplo da redução. Aí eu vi aqui que tem um erro aqui, não sei de quê, não, assim, mas teve um erro que eu fiz aqui em separado e deu certinho. Calculei o determinante. Mas na explicação aqui tem números que não deveriam estar aqui, ou foi, não sei por que foi colocado, mas assim não está condizente com o cálculo. Então já é difícil a gente imaginar que mudou aqui, trocou, no caso, permutou aqui, permutou-se duas linhas, né, entre si. E depois aí multiplicou por um número e somou com a outra linha. Então, muita gente não está conseguindo ter essa visualização, né, do que está sendo feito. Então, se fosse explicar de forma mais... Obrigado pelo questionamento. Sim, mais clara, né? Então, faça a sua pergunta. Nós gostaríamos de saber qual o procedimento, né? Aquele procedimento para fazer redução de matriz a uma forma escalonada, né? Por redução de linhas, ou colunas, né? No caso aqui, mais específico por linhas. Por linha, né?
Porque assim, a gente entende que se dividir, por exemplo, uma matriz por um escalar, esse escalar vai multiplicar o determinante, certo? No caso, vai multiplicar a matriz. Porém, nesse procedimento aqui de redução de linhas, a gente está vendo que, no exemplo que foi dado aqui na página 103 do livro, né, lá do AVA, é que está se dividindo somente uma linha, uma das três linhas, de uma matriz 3 por 3, e, no caso, esse coeficiente está saindo. Esse múltiplo comum ele está saindo multiplicando a matriz. Olha, tu quer o quê? Tu quer resolver o determinante ou é a matriz? Porque eu não tenho material aqui. Tu quer resolver o determinante? Fica complicado, né? Então, seria para explicar o procedimento para reduzir uma matriz, só que teria que ter um exemplo, né? Para achar o determinante através de redução de linhas. Acontece o seguinte, quando você trabalha com determinante, você tem até a regra do primeiro. O determinante de um número é o próprio número, certo? O determinante de matriz de ordem 2 é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Quando você tem um determinante de ordem 3, a melhor maneira de você resolver é usando a regra de Sarri. Ou seja, você pega as duas primeiras colunas, coloca ao lado. Não, quanto a isso não tem dúvida, professor. A dúvida é a seguinte: para calcular o determinante usando redução por linhas. Não é isso que eu estou. Então é o seguinte, essa é para a matriz de ordem 3. Isso. Perfeito, né? Agora, para a matriz de ordem 4 para frente, ou seja, de ordem 3 para frente, até 3 pode usar a regra de sair tranquilo. De ordem 4, tu usa o teorema de Laplace. Aí é isso que você quer saber. Ou seja, você vai reduzindo e lembrando que você também tem que usar o sinal do cofator, que é aquele regra de sinal. Por exemplo, Sim, alternado, né? O positivo ou negativo. Isso. Positivo ou negativo. Aqui na matriz A1, só um exemplo, aí eu chamo a matriz. Se você quisesse usar a regra de Laplace aqui, que também pode, você circulava o 5, e você sabe que o 5 aí, o sinal dele, na regra de sinal, ele é positivo. É assim, ó, o 5 é positivo, o 2 é negativo e o 1 é positivo. Isso. Aí na outra linha, o 6 é negativo, o 2 é positivo e o 1 é negativo. O 9 é positivo, o 2 é negativo e o 3 é positivo. Isso que é a regra de sinal. Usando justamente pela parte de cofatores. Tá? Então, o que você fazer? Se você quiser fazer esse determinante só de ordem 2, você circula o 5. Vamos fazer assim. Vamos escolher a primeira linha para a gente analisar o que nós queremos. Você circula o 5, aí você cancela a linha do 5 e a coluna do 5. Ao você cancelar aí, você observa que sobrou o 2 e o 1 na primeira linha e o 2 e o 3. Então, esse 5, ele vai multiplicar essa matriz formada por 2 e 3. Aí, vamos agora para o 2. Circulo 2. Você novamente cancela a linha do 2 e a coluna do 2. Lembrando que o 2, o sinal dele é negativo. Então, você faz menos 2 que multiplica a matriz que sobrou. A matriz que foi justamente o 6
e o 1 na primeira linha, e o 9 e o 3 na segunda linha. Então, vamos Coordenador? lá. Oi. Então, nós, com relação a achar o determinante através de cofatores, nós já temos ciência. O que está faltando é esse caso específico, por quê? Porque tem naquela relação de exercícios que foi dado para a gente fazer após a videoaula. Sim. Era uma das questões versava sobre isso aí, sobre achar o determinante da matriz através da redução por linhas, Mas não é por isso, esse método. é isso que eu estou te falando. Eu vou fazer o Não, seguinte, eu vou tirar o material de calado aqui e vou acrescentar outro, eu vou passar aqui o professor no momento, vai demorar uns 5 minutos, eu vou até acabar aqui, aí em seguida eu mostro para vocês como é que se faz isso. É justamente o teorema de Laplace. Eu acho que é o que vocês estão querendo. Calcular qual é a ordem mas eu do acho que não determinante. é, coordenador. Eu acho que não é, o procedimento é diferente. Se o senhor tiver a oportunidade de abrir o material lá do Howard Atom, estou vendo isso aqui escrito, esse arquivo que tem lá no AVA, vai ter na página 103, é o exemplo 3. Tu tá com ele Aí o aberto senhor vai aí? ver o procedimento. Estou com ele aberto. O que diz? Diz assim, usando reprodução por linha para calcular um determinante. E qual é o determinante Vamos que tem aí? reduzir. Aí tem Diz a primeira, vai de linha por linha. linha. Primeira linha é 015. 0,5. Vai. Isso. Segunda linha. 3 menos 6, 9. Isso. Terceira linha. 2, 6, 1. 2, 6, 5. É isso? 2, 6 e 1. É 2, 6, 6, 1. 1. Ok. Eu vou tomar a responsabilidade aí, eu vou passar a ser o apresentador para ver se eu consigo te responder. Aguarda só um momento aí, por favor, tá? Tá. Vou gravar de novo. Então é o seguinte. O senhor não tem acesso a esse material? Não, eu não cheguei a ver porque eu estou muito. Mas deixa eu só te explicar. Aqui eu estou já com acesso, eu vou te explicar aqui rapidinho. Pronto. Aqui é o seguinte. Se você for tornar esse aqui zero, esse aqui zero e esse aqui zero, aqui eu tenho uma matriz triangular superior, não é isso? Tá? Aqui é superior. Ele forma um triângulo na parte de cima. Nesse caso aqui, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. O mesmo a gente pode fazer Então, se zerar esse aqui, zerar esse aqui, zerar esse aqui também, então isso aqui é uma matriz triangular inferior. Então, onde o produto dos elementos da diagonal principal é o determinante. Temos também outra solução. Vamos tornar esse aqui zero, esse aqui zero, esse aqui zero, esse zero, esse aqui zero. Mas lembre-se, isso tudo é através de operação. Então, eu vou ficar aqui com a matriz diagonal, onde também o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Por isso que eu estou falando. Quando o Calado está falando para vocês, em relação a isso aí, usando linha e colunas, não é isso aqui. É justamente o teorema de Laplace. Aguarda 2 minutos aí que eu vou colocar o teorema de Laplace para você tirar a sua dúvida. Com maior frequência. só que
Adriana, alô? Ninguém está me ouvindo? Oi, Alô? professor, estou me ouvindo, sim. Me ouviram? Pergunta comigo se você tirou a dúvida dele aí, ó, o aluno. Quem era o aluno que levantou a discussão com o professor Arthur Foi Dias Sertão. Dias? Ele já respondeu, sim, coordenador. Então, eu não preciso mais alguma dúvida? Nenhuma colocada no bate-papo, não, só se for levantada agora. É o que, Selma? Nenhuma pergunta foi colocada mais no bate-papo. Eles só estão Ah, tá. colocando a questão de exercícios mais detalhados, resolução com passo a passo. Eles estão pedindo, é isso? Isso. Professor Arthur, Sim, te ouviu? estou pedindo mais passo a passo. É lá no AVA, professor. Isso. Ah, tá. Eles estão pedindo para disponibilizar material de exercícios resolvidos lá para eles. É isso, né, Selma? Exatamente isso. Para esclarecer melhor os exercícios. Tudo bem. Só um minuto aí. Eu vou dar mais uma explicação para eles aqui sobre determinante, tá bom? Olá, pessoal. Voltando aí, qualquer dúvida sobre determinante, então vamos ver o que vocês pretendem. Aqui a gente tem o determinante e a definição determinante, qualquer dúvida vocês vão perguntando aí, tá? Para ilustração. E o que eu estava falando agora com o aluno é sobre o teorema de Laplace. Então, bom, qual é a dúvida que os alunos têm sobre determinante? Está na hora de tirar agora. Alô? Alguma dúvida? Ninguém tem dúvida, não. Alô? Alguma dúvida? Parte do pivô. E sempre o pivô é à direita do anterior. Entendendo esse método, você vai fazendo exercício, resolvendo, até pegar a prática de escalonamento e resolver sistemas lineares. Bom, o método usado basicamente é esse.
Alô, professor Arthur.